O livro Mais Esperto que o Diabo é uma entrevista exclusiva que o autor Napoleon Hill teve com o diabo, e desse contato descobriu 6 medos e 7 princípios que fará com que qualquer pessoa que tiver acesso à leitura desse livro também se torne mais esperta que o diabo. Um livro tão necessário e indispensável onde milhares de leitores já se beneficiaram ao descobrir os segredos revelados neste livro, e você também pode ser um deles. Vou deixar na descrição abaixo um link com desconto onde você pode comprar ainda hoje este livro. E agora vamos para o resumo do nosso livro. Eu entrevistei o diabo e descobri segredos que o deixam vulnerável e que me permitiu ser mais esperto que o diabo. Descobri 6 coisas que, se você, assim como eu, eliminar da sua vida, também se tornará mais esperto que o diabo. Quer ouvir a minha história? Puxe uma cadeira, sente-se que eu vou te contar. Me chamo Napoleon Hill. O ano era 1908. Naquela época, eu era aspirante a autor. Foi quando entrevistei o homem mais rico da América, o Sr. Andrew Carnegie. Carnegie já havia vendido sua empresa siderúrgica ao banco de investimentos JP Morgan e, dessa forma, acumulou uma fortuna enorme, que, se atualizado para os dias de hoje, seria algo em torno de 300 bilhões de dólares. Um valor, diria que, bem superior ao homem mais rico do mundo atualmente. Desse meu contato com o Sr. Carnegie, surgiu a ideia de entrevistar os homens de negócios mais bem-sucedidos daquele período. Carnegie estava convencido de que as pessoas precisavam aprender não apenas a teoria contida em livros, mas também com outras pessoas que haviam passado pela escola da vida e obtido sucesso. Foi aí que nasceu a ideia do meu best-seller, Quem Pensa, Enriquece. Após ter publicado o meu livro Quem Pensa, Enriquece, comecei a trabalhar em um novo projeto, que era baseado em uma entrevista imaginária com o diabo. Porém, eu não pude publicar o meu livro naquele período. Minha esposa e a crítica em geral achou a obra muito controversa para aquele momento. Dessa forma, esse meu projeto, que se tornou o livro Mais Esperto que o Diabo, só foi publicado no ano de 2011. Esse meu livro foi escrito com uma sessão de perguntas e respostas entre eu e o próprio diabo, que afirma categoricamente influenciar 98% da população. Imagine só que ousadia da parte desse tinhoso. Ele afirma fazer isso através de 6 grandes medos que a maioria das pessoas tem, que são: o primeiro, o medo da pobreza; o segundo é o medo da crítica; o terceiro, problemas de saúde; o quarto, medo da perda do amor; o quinto, medo da velhice; e o sexto medo é o da morte. Agora eu pergunto a você, pare e pense por um momento. Alguns desses medos está presente na sua vida? Algum desses medos já o impediu de fazer algo que você sabe que deveria ter feito? Através da minha entrevista, que está registrada no meu livro, você vai saber que isso é obra do diabo, pois, quando temos medo de alguma coisa, hesitamos, procrastinamos e damos desculpas a nós mesmos para evitarmos aquela tarefa. Evitamos qualquer razão para não seguir adiante por causa dos nossos medos. E quando deixamos que os nossos medos nos superem, o que acontece é que somos levados pela vida sem direção alguma. Ficamos sem rumo e deixamos de influenciar positivamente o nosso presente e principalmente o nosso futuro. Nesses casos, simplesmente passamos pela vida como passageiros, permitindo que a influência externa domine as nossas mentes e opiniões. Na verdade, nessa situação, perdemos o poder de raciocinar e agir de forma independente. Um exemplo disso até mostro no começo do meu livro, onde afirmo que o sistema escolar não ensina as crianças a usarem as suas mentes e raciocinar, mas sim a repetir e memorizar conceitos fechados. Por exemplo, os alunos são classificados e avaliados pela capacidade de decorar informações e não pela capacidade de se tornarem verdadeiros solucionadores de problemas. Você entende o que eu quero dizer, certo? Imagine se tivesse nas escolas aulas que ensinassem a realmente pensar por nós mesmos, aulas que nos fizessem refletir e evoluir como seres humanos. Se essa fosse a regra e não a exceção, é provável que o mundo fosse um lugar bem diferente do que é hoje, e as pessoas em geral também agiriam de forma bem diferente. Ainda na minha entrevista com o diabo, também descobri outras artimanhas usadas para influenciar por meio de outras substâncias, como por exemplo o álcool. O álcool reduz nosso poder de raciocinar de forma independente. Os cigarros
Os cigarros, eles diminuem a nossa resistência e a capacidade de concentração. E também os alimentos ruins ou nada saudáveis, que nos deixam lentos e nada produtivo. Ele sugere que deixar de pensar de forma independente, juntamente com essas substâncias que acabei de citar, cria novos hábitos. Aliás, são maus hábitos. E com o tempo, esses maus hábitos começam a entrar no subconsciente, o que significa que a pessoa irá repetir esses maus hábitos sem nem mesmo se dar conta disso. E se isso não for corrigido a tempo, esses hábitos podem até se tornar permanentes. É o que eu chamo no meu livro a lei do ritmo hipnótico. Uma lei que funciona nos dois sentidos, dependendo dos nossos hábitos. Por exemplo, se os hábitos forem bons, estamos caminhando em busca dos nossos objetivos e sonhos. Mas se eles forem ruins, simplesmente somos levados pela vida e muito provavelmente não chegaremos a lugar nenhum. Então, para você colocar a lei do ritmo hipnótico a seu favor, você deve sempre fazer as coisas com um propósito, através de um plano bem organizado para atingir os seus objetivos. Você também nunca deve culpar os outros pelos seus erros. Você deve ir em busca do que quer, não importa quanto tempo isso leve, nem tão pouco que preço deva ser pago. Você deve ser uma fonte de inspiração para as outras pessoas e não uma mente influenciada. Se você se sente como um passageiro aí na sua vida, ou está apenas procrastinando, existem 7 princípios que falo no meu livro, que você pode começar a aplicar imediatamente para te ajudar a dar a direção em sua vida, e esses 7 princípios são: a escolha de um propósito, uma missão de vida. Siga em direção a ela com vontade e determinação. Você também deve ser disciplinado. Certifique-se de dizer sim às coisas que te levarão aos seus objetivos e diga não para as coisas que não te levarão ao que você busca. Se a sua motivação para fazer as coisas for sempre a gratificação imediata, você não chegará a lugar algum. O terceiro princípio é o seguinte: aprenda a aceitar os erros como forma de aprendizado. Podemos deixar as nossas falhas nos consumir, ou podemos usá-las como uma lição para crescer e evoluir. Isso depende apenas de você. Uma frase que eu gosto muito e que reflete bem isso é: cada adversidade, cada fracasso, cada sofrimento traz consigo a semente de um benefício igual ou maior. O quarto princípio é cercar-se de influências boas. Lembre-se de que você é a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Então, com quem você tem gastado o seu tempo? O ambiente em que você trabalha e vive é importante. Pessoas de sucesso se cercam de outras pessoas de sucesso. O quinto princípio é o tempo. O tempo é fundamental, pois, assim como pode tornar a negatividade permanente, também pode tornar a positividade e a sabedoria permanentes. Em uma era de gratificação instantânea, é fácil nos esquecermos que as melhores coisas da vida levam tempo para se conseguir realizar. O sexto princípio é a harmonia. Harmonia para você equilibrar os aspectos mentais, espirituais e físicos da sua vida. A verdade é que você deve ser o protagonista da sua vida. Coloque-se em primeiro lugar e não tente agradar a todos. Se você tentar agradar a todos, perderá de vista os seus princípios, objetivos e valores. O sétimo princípio está relacionado ao cuidado. Tenha cuidado. Você sempre deve agir, mas antes de agir, sempre deve pensar. Planejar com antecedência é essencial para você se tornar uma pessoa realizada e consegue atingir o que você pretende. Conseguir o que você quer da vida requer pensamento positivo, um plano de ação definido e um propósito claro. Seguindo esses princípios e produzindo um efeito consciente para implantar isso na sua vida, você conseguirá controlar os seus padrões e hábitos de pensamento. O meu livro ficou por 73 anos escondidos, por motivos não tão bem esclarecidos, mas o fato é que a mensagem é viva e cabe a cada um de nós interpretarmos baseado em nossas próprias experiências de vida. Quando me perguntam se a entrevista foi feita efetivamente com a presença do diabo, eu sempre digo: após a leitura do meu livro, cabe a você mesmo tirar as suas próprias conclusões. Mas uma coisa eu afirmo com certeza: mais ouro já foi extraído dos pensamentos de homens e mulheres deste mundo do que todas as minas existentes em todos os tempos no planeta Terra.